Paz do Senhor, irmãos da EBD, sejam bem-vindos a mais uma aula nesse trimestre que vamos falar sobre os ensinamentos de Paulo. Nessa lição estaremos falando na classe dos juniores, amém? Então vamos lá. Nossa lição de hoje é a lição de número 4, onde vamos comentar e falar um pouquinho sobre a importância da oferta, certo? Como tema, a oferta verdadeira. O texto bíblico está lá em 2 Coríntios, capítulo 9, do 6 ao 11, onde Paulo vai falar para a igreja de Coríntios sobre a importância das doações financeiras, das ofertas à igreja, amém? Então, nessa lição, nós vamos aprender o que é ofertar ao Senhor, qual é essa importância da manutenção da casa de Deus, amém? Antes de irmos para o texto, para a história bíblica, vamos falar dos objetivos da nossa lição, que tem como objetivo ressaltar a importância da oferta como contribuição financeira para o crescimento da obra de Deus. Ou seja, nós vamos falar que manter a casa do Senhor é agradável também a Deus. Manter a casa do Senhor, financeiramente falando, é uma oferta, é adorar ao Senhor através das nossas contribuições. Amém? O memorizando está lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Eu estou aqui com a lição, para quem não conhece. Essa é a nossa lição desse trimestre, que vai falar sobre os ensinamentos de Paulo. Então, se você, professor, se o seu aluno ainda não adquiriu essa lição, converse com ele, converse com os pais para adquiri-la, certo? Para acompanhar todo esse curso desse 4º trimestre, o último trimestre do ano. Amém? Então, vamos lá. O Memorizando diz o seguinte: pegue sua lição, sua Bíblia para me acompanhar, amém? Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Nós vamos falar da oferta sincera, a oferta de coração ao Senhor, amém? E como primeira atividade que nossa lição traz como sugestão, é uma brincadeira simples e que vai fazer com que eles memorizem esse versículo de fato. Vocês vão escrever o versículo no quadro, ou numa cartolina, ou numa folha de ofício, algo que seja visível para as crianças, certo? E aí nós vamos brincar de O Mestre Mandou, uma brincadeira que todas as crianças conhecem, que nós adultos conhecemos, nós brincamos muito disso quando éramos crianças. Então, nós vamos brincar disso. E a cada comando que é feito, os alunos devem fazer aquele comando dizendo o versículo completamente. Vocês podem fazer 5 comandos, 6 comandos, fica a critério do tempo e da dinâmica da turma, certo? É algo bem simples, bem tranquilo, que faz com que eles aprendam e memorizem o versículo, amém? Então vamos lá, nós vamos para a história, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 9, do versículo 6 ao versículo 11, amém? Paulo, ele escreve a segunda carta aos Coríntios com o objetivo de aconselhar as pessoas da igreja de Coríntios sobre vários assuntos que envolvem o mesmo, certo? E um desses assuntos que é abordado por Paulo é a questão financeira da igreja. Temos que lembrar que a cidade de Corinto era uma cidade muito rica, tinha muitas posses. Então, Paulo fala sobre a importância de manter a igreja, da manutenção financeira da igreja, porque com o dinheiro que nós damos nas ofertas e nos dízimos, a igreja em si, ela paga seus funcionários, paga os pastores que têm apenas o pastoreado como atuação, que não trabalham por fora. Se precisar de um conserto, a igreja tem verba para isso, para compra de água, pagamento de energia, todos esses custos que a igreja tem são pagos através dos dízimos e as ofertas que nós deixamos na casa do Senhor, certo? Manutenção dos departamentos, compra de papel ofício, compra de lápis de pintura, tudo isso é feito através das contribuições das ofertas e dos dízimos, certo? E é isso que Paulo fala, que
é importante manter a igreja, certo? E aí Paulo vai dizer que quando nós ajudamos a igreja financeiramente falando, é como se estivéssemos plantando sementes, certo? E que na hora certa elas irão dar fruto, ou seja, na hora certa esse plantar que nós estamos fazendo, essa oferta que nós estamos dando, ela vai florescer, certo? E aí nós vamos à questão do dar com alegria, do contribuir com alegria. Cristo aceita as nossas ofertas, é uma forma de adoração a Deus. Quando nós, no momento lá dos dízimos e ofertas, que o pastor vai orar, o irmão vai louvar, os irmãos vão louvar, para fazer o recolhimento das ofertas da casa do Senhor, ali é um momento de adoração nossa. Não é porque nós não estamos cantando, mas é uma adoração a Deus. Nós devemos contribuir com alegria, dar com alegria, dar aquilo que está no nosso coração. Ah, tia, eu vou dar R$100 de oferta porque eu sei que Deus vai me abençoar. Eu estou dando só porque Deus vai me abençoar. Não, você vai dar agradecendo a Deus e o adorando, certo? Você pode fazer, eu vou dar a nota de 100, mas eu queria dar uma nota de R$2. Deus vai receber como se fosse uma nota de R$2, certo? Temos que dar aquilo da intenção do nosso coração, dar o valor que está em nosso coração, tá bem? E devemos dar de forma alegre, não de forma triste. Nós não estamos fazendo isso por obrigação. Se for por obrigação, Deus não vai receber como oferta agradável. Nós estamos dando com alegria, agradecendo ao Senhor a bondade que Ele tem conosco. Amém? E aí, a lição também vai falar de um caso que acontece com Jesus, que serve de exemplo para toda a nossa história de hoje, que é quando Jesus fala da viúva, da oferta da viúva, certo? Que todos nós sabemos que Jesus estava no templo e Jesus estava vendo aqueles homens levarem várias ofertas, vários sacos de oferta, e chega uma viúva com 2 moedinhas. E essa viúva, ela entrega nos pés do altar apenas as 2 moedinhas. E aí Jesus diz que ela deu o maior valor. Mas por que ela deu o maior valor? Se os outros deram tanto a mais, não é? Mas é porque ela deu tudo o que tinha. E ela deu de todo o seu coração. Ela não deu por obrigação. Ela deu aos pés de Cristo. E Deus a abençoou com muito mais do que aquilo. Ela deu de coração. Que as crianças venham entender esse fim de semana que não é questão de valores, mas sim dar de coração, dar com amor, dar com alegria, sabendo que Deus é o Deus do ouro, o Deus da prata, e que nós estamos agradecendo a Ele por todas as bênçãos que Ele nos deu, certo? Que a manutenção da igreja seja feita através das nossas ofertas, elas sejam feitas com alegria ao Senhor. Amém? Deus se agrada quando nós mantemos a casa dele, a casa dele, a casa do Senhor. Deus se agrada quando nós cuidamos da sua obra. Amém? E aí, a lição vai falar mais para frente também sobre a bênção de Deus na nossa vida quando nós ofertamos. Que Deus multiplica, Deus se agrada e Deus nos abençoa através das nossas ofertas. Então, que elas venham entender esse fim de semana que não dê por obrigação, nem por barganha, muito menos por barganha, mas de agradecer ao Senhor que com certeza Deus irá abençoá-la, seja financeiramente, mas seja também de outras formas. É um pedido que ela está fazendo ao Senhor, que Deus possa abençoar de várias maneiras, amém? Então, que esse fim de semana seja um fim de semana abençoado, que seja produtivo, que Deus abençoe vocês, que as crianças venham entender a importância da oferta e que elas venham contribuir na casa do Senhor, na salinha. Vocês podem montar uma caixinha de oferta e mostrar às crianças, né? Para elas contribuírem. E aí,
que Deus irá abençoá-las grandemente, certo? Que Deus abençoe vocês, um bom fim de semana, uma boa aula e fiquem com Deus.